que levou Abrão e Ló a se separarem? E o que essa decisão nos ensina sobre fé e convivência? Diante da contenda, como que Abraão agiu? O que isso nos revela sobre o caráter de quem anda com Deus? Quando Abrão soube do que aconteceu com Ló, qual foi a atitude dele? O que os altares que ele ergueu revela sobre a confiança que ele tinha em Deus? Na lição de hoje nós vamos aprender que a fé de Abraão não apareceu só nas promessas que ele recebeu. Ela também apareceu nos momentos difíceis, nos conflitos, na caminhada, na hora de resolver problemas e situações da sua vida, problemas familiares. Em vários momentos da sua vida, ele foi um homem de fé. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé, um homem que foi justificado por meio da fé. Então são assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa segunda aula desse segundo trimestre de 2026. Isso mesmo, já começamos o nosso novo trimestre. Na aula passada a gente deu a dica de alguns livros que você pode estar lendo para que você possa aprimorar o seu conhecimento. Então pega papel, pega caneta, vem para cá estudar a palavra de Deus conosco. Hoje nós vamos estudar sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus. Nós estamos estudando esse novo trimestre que está com o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na aula passada nós demos também uma introdução sobre um pouquinho da sua vida e eu espero que você consiga extrair o máximo nesse trimestre. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, na Bahia, e te convido nesse momento a dar aquele joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que a gente possa junto aprender a palavra de Deus. Já está na cara que esse trimestre está bem mais fácil para compreender, para compreensão, do que o trimestre anterior. O trimestre anterior ele é mais dogmático, ele é mais sistemático, então ele é um pouco mais filosófico, então ele requer um pouco mais de atenção, de cuidado para você ter uma boa compreensão. E aí, de certa forma, os professores acabam até mergulhando mais nos assuntos, pesquisando mais para trazer o ensino para a sala de aula. Já nesse trimestre, a gente está estudando um pouco mais sobre a teologia biográfica ou histórica, que é a ideia de trazer um pouco da história dos homens da Bíblia. Então, pelo fato de ser histórico, né, de a gente assimilar bem a história e narrar muito fácil, se torna até mais fácil de pregar, de ensinar. Então, às vezes, alguns professores acabam baixando a guarda e acaba ficando na mesmice, sem mergulhar muito no assunto e repetindo as mesmas coisas que acabam ouvindo no dia a dia. Então, é importante, é interessante que você tenha a mesma dedicação, que você estude, que você compreenda bem o texto, para que você possa passar na sala de aula, correto? Então, dando essa dica aí, vamos à introdução da nossa aula de hoje. Abrão e seu sobrinho Ló acabou saindo juntos da terra de Ur dos Caldeus. Eles saíram juntos de lá e Abraão acabou carregando o seu sobrinho com ele, né, trazendo ali a reboque. A gente mostrou sobre esse descuido que ele cometeu e a gente mostrou isso na aula passada, para a gente não ficar aqui repetindo sempre a mesma coisa. E nesse momento Deus começa a abençoar Abrão. Mas no momento que Deus começa a abençoar Abrão, Ló também era abençoado, estava ali do lado, próximo. A bênção de Deus também ia alcançando a sua vida, também alcançando a sua casa. Ele tinha a esposa, suas filhas, e isso tudo foi contemplado com a bênção de Deus sobre a vida de Abrão. Porém, mais tarde, a Bíblia diz que quando eles voltaram do Egito, a riqueza deles foram crescendo cada vez mais, eles foram aumentando ainda mais a prosperidade, o rebanho, o número de servos, e isso começou a gerar o quê? Uma contenda entre os dois, a ponto dos dois não conseguirem mais conviver juntos ali, no mesmo lugar, na mesma terra. Começou a faltar espaço para os dois. Então a gente vai analisar isso, o que a gente pode aprender disso hoje, quais as lições que Deus tem para nós a partir dessa história, dessa prosperidade que Abraão teve, dessa contenda que houve entre os seus pastores. Então, depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que iria prosperá-lo, queria fazê-lo muito, né, tão grande como se fosse o pó da terra, como a areia do mar. Então aquilo começa a vir as prosperidades, as promessas de Deus também na vida de Abraão a partir desse momento. Então vamos ao nosso primeiro ponto para a gente compreender um pouco mais dessa história. No primeiro ponto, a gente vai falar sobre Abrão volta do Egito para Canaã. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a contenda entre os pastores. A Bíblia diz que após a experiência que eles tiveram no Egito, voltando agora, retornando, né, para as colinas de Canaã, a Bíblia diz que eles voltaram muito ricos, tanto em gado como em prata e ouro. Gênesis capítulo 13, verso de número 2. Já no verso 6 diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos.
Ou seja, havia um aumento excessivo, os bens dele foram gerando, crescendo a cada dia, e aquilo gerou uma crise de sustentabilidade para todo aquele rebanho. Então esse conflito entre os pastores evidencia muito aquilo que o teólogo Bruce Waltke ele diz que é um problema decorrente da bênção, onde a prosperidade material testa a integridade e a capacidade de manter a paz. Então às vezes nós somos abençoados pelo Senhor, o Senhor começa a nos abençoar, e ao invés da gente usar aquela bênção, de desfrutar daquela bênção, mantendo a comunhão com Deus, aquela bênção começa a se tornar um problema. Quantas pessoas às vezes acaba acontecendo isso, Elas são abençoadas por Deus, Deus abençoa com prosperidade, com riqueza, com um automóvel, Deus começa a abrir as portas para aquela pessoa e de repente aquela bênção agora começa a se tornar um problema, vira um problema na vida das pessoas. E há muita gente que precisa aprender a lidar com essa situação da prosperidade, Como lidar com tudo que Deus está lhe dando, com tudo que Deus está derramando sobre a sua vida. Então a Bíblia diz que Deus usou aquela situação que estava acontecendo, aquela contenda, para corrigir a obediência parcial da vida de Abrão. Deus havia ordenado claramente: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, conforme está em Gênesis capítulo 12, verso 1. A ideia de sair aqui não é abandonar. Veja que mesmo depois da separação que houve entre Abraão e Ló foi morar naquela região de Sodoma e Gomorra. Quando lá na frente a gente vai analisar sobre isso, quando houve necessidade de Abraão ir lá e socorrer a Ló, ele foi. Então não é a ideia de abandonar, era sair para viver um propósito, para viver algo que Deus havia trabalhado para a vida de Abrão, que era tornar ele pai de uma grande nação, pai de multidão. Então era a partir dele que Deus ia formar aquela nação, e não a partir da sua família, dos seus parentes. Era a partir de Abrão que Deus estava formando uma nova descendência. Então esse sair da parentela não é virar as costas para a família, para os parentes, para as pessoas que estão à sua volta. A gente já tentou explicar isso na aula passada, para você não ser radical nessa interpretação. Eu espero que você esteja compreendendo. Então, ao levar Ló, Abrão manteve um vínculo que o Senhor pretendia romper com o seu amadurecimento. Deus queria que ele tivesse um crescimento espiritual, que ele crescesse espiritualmente, mas ele estava ainda agarrado ali e precisou desse momento para que Deus rompesse aquele laço que ainda estava tendo com ele e com a parentela. O Isbin, ele diz que a meia obediência sempre tem um preço alto, e a discórdia familiar acabou servindo para desvincular Abraão de sua parentela e focar sua visão apenas na promessa que Deus havia na sua vida. Então toda vez que a gente obedece a palavra de Deus de forma parcial, apenas aquilo que é mais fácil, a ruptura que é mais fácil a gente fazer, a gente acaba cometendo erros e colhendo a consequência disso. Então a gente precisa obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, na íntegra, para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida. Veja que o Senhor permitiu a escassez de recursos para que o patriarca fosse lapidado e aprendesse a depender exclusivamente da providência celestial e não dos arranjos humanos que ele ia fazendo ao longo da sua trajetória ou da sua rota. Na vida cristã, nem todo crescimento traz felicidade. E não é porque esse crescimento, às vezes, ele é ilícito, ele é ilegal. Não, é fruto do trabalho, fruto do suor, fruto da prosperidade, do bom negócio, do bom empreendimento que você está fazendo. Mas isso acaba, às vezes, roubando a sua paz, te tirando o sossego, te tirando o sono, colocando você em conflito com a própria família. E isso começa a lhe trazer problemas. Então, às vezes, nem sempre, na vida cristã, o crescimento traz felicidade. Muitas vezes Deus usa esse sucesso material para nos forçar a tomar decisões de separação do mundo, de costumes antigos, de coisa que estava nos prendendo ao nosso crescimento na prosperidade, na promessa que Deus tem para a nossa vida. Então nós devemos estar prontos para renunciar direitos e conveniências em favor da obediência plena ao chamado divino. Às vezes nós vamos abrir mão de algo que é lícito, é normal.
está dentro dos padrões éticos, mas você vai ter que abrir mão daquilo. Por quê? Porque aquilo está atrapalhando o seu crescimento espiritual, está atrapalhando a sua vida espiritual, está atrapalhando a sua paz familiar, e às vezes a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa. Está entendendo a palavra? Então a verdadeira prosperidade, ela consiste em estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso exija romper com laços que impedem o nosso avanço espiritual. Mas vamos ao nosso segundo tópico: Abrão e Ló se separam. Veja que, ao perceber que a convivência tornou-se impraticável devido às contendas entre os pastores, Abrão tomou a iniciativa de resolver o conflito com muita nobreza e com muita sabedoria. Ele diz assim: olha, não haja conflito entre mim e você, nem entre os meus pastores e os seus, pois somos parentes próximos. Gênesis capítulo 13, verso 8. Abrão, embora fosse o líder e tivesse o direito de primazia, ele abriu mão de sua preferência ao propor, dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita; se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Está no verso 9. Então veja que nobreza, que sabedoria, que excelência está aqui no coração de Abrão. Ele era o líder daquela família, daquela tribo. Ele era alguém que era o detentor da promessa, mas ele abre mão do próprio direito e diz: olha, eu quero paz, eu quero resolver aqui. O lado que você escolher, escolhendo para a direita, eu vou para a esquerda; escolhendo para a esquerda, eu vou para a direita. Você vai escolher o lado que você quer ir e a gente vai, a partir de agora, conviver em paz. Não é bom o que está acontecendo, porque nós somos irmãos. Isso mostra a grandeza que estava no coração de Abrão, a grandeza que estava no coração desse patriarca. Conforme explica Bruce Waltker, o patriarca demonstrou uma grandeza de alma, uma grandeza espiritual ao se humilhar diante do inferior para preservar a paz, revelando que a sua liberdade de ser generoso brotava de uma confiança absoluta na providência divina. Abrão agora estava começando a depositar, a crescer a confiança que ele tinha em Deus, né? Ele tinha fé, porque só em sair de sua parentela, sair de sua terra e ir no destino de uma terra que ele não sabia, já era uma atitude de fé. Mas à medida que ele vai convivendo com Deus, a cada dificuldade, a cada luta, essa fé foi criando consistência, ela foi crescendo, ela foi se aprimorando, ela vai ganhando força, e ele agora está na capacidade de tomar uma escolha, dizer: meu sobrinho, faça a escolha. Você escolhe um lado, e o lado que você escolheu, eu vou para o lado oposto e não vai ter problema nenhum. Ele está confiante de que Deus estava no controle da situação. A gente até diz que faltou sabedoria em Ló. De fato, ele poderia ter remetido para o tio, né? Dizer: não, tio, é o senhor que vai escolher, e não fizesse a escolha pela aparência que ele fez. Mas mesmo assim, independente da escolha de Ló, isso revela o quanto Abraão estava confiando no Deus que lhe fez a promessa. Essa separação, querida, ela evidencia o que é viver pela fé, o que é viver pela aparência. Olha que Ló, ele escolheu baseado na visão, né? Apenas no que ele estava vendo. Foi seduzido pela fertilidade do vale, enquanto que Abrão agiu com desapego material. Abraão estava priorizando a comunhão entre eles, porque eles eram parentes. Nós somos parentes, nós somos irmãos. E o testemunho diante dos pagãos não está bem para nós. Se o povo da terra começar a perceber que a gente está brigando, a gente vai se tornar fraco diante deles, vulneráveis, dizendo que eles não têm nem unidade para se proteger, então a gente pode atacar também. E aí Abraão estava prezando pela integridade da família, pelo bom testemunho, né? Pela confiança que ele tinha que Deus ia retribuir aquela escolha que ele estava fazendo. O Isbe ressalta que Abraão compreendeu que a paz na família é um bem mais precioso que o lucro. Vale a pena manter a paz na família, vale a pena prezar pelo bem da família, por manter uma família unida, agindo como um pacificador que prefere sofrer o dano do que comprometer a integridade de sua família. Às vezes há tantos filhos que são ali unidos em torno do pai, aí quando o pai falta, né, quando a mãe falta, aí brigam por causa de uma casa, por causa de um bem, por causa de uma herança, não conseguem ter a capacidade de se unir para sentar, para resolver, para conversar.
Às vezes tem familiares que até já têm a prosperidade, né? Já tem até uma vida próspera, já tem até casa, já tem carro. Às vezes o irmão tá lá todo arrebentado que não tem, e ele não, o que é meu, e aquela confusão. E aí o outro que não tem nada também fica achando no direito que ele tem que herdar tudo também. Então assim, fica aquela ganância pelo lucro e acaba perdendo o bem mais precioso que é a família, que é o irmão, que é a herança que o pai deixou, que é a irmandade, a família. Há quantas pessoas que estão se destruindo por causa de herança. Então é muito bom quando você mantém a paz da sua família. Você preza pela paz dos seus filhos, pela paz da sua casa. Ensina a sua família isso, porque isso é muito importante. Na vida cristã, agir de maneira pacífica não é sinal de fraqueza, mas de uma fé madura que não se apega a direitos quando a harmonia está em risco. Às vezes é o nosso direito, né? É meu direito, mas aí você abre mão do seu direito porque é um risco para aquela família, há um risco para aquela convivência, há um risco para aquela união. E aí a pessoa prefere abrir, né, mão daquele direito para que possa manter a harmonia. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, olha a exortação que Deus nos dá em Romanos capítulo 12, verso 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos, sendo prontos a ceder em questões temporais para ganhar o que é eterno. Então veja que a gente precisa estar pronto para isso. Ter a capacidade de ceder naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, naquilo que não vai comprometer a nossa salvação. Então a gente abre mão daquilo, a gente fica com isso aqui e deixa a minha vida em paz, deixa eu seguir em paz. A gente às vezes se agarra a algo, a um cargo, uma função, a uma coisa que vai às vezes tirar a nossa paz, destruir a nossa vida espiritual, gerar contenda entre os irmãos. E a gente precisa fazer o quê? Estar apegado ao nosso sucesso espiritual. Isso vale mais do que tudo. Paz para a honra e glória do nome do Senhor. Então a verdadeira maturidade espiritual, ela manifesta-se na capacidade de renunciar a privilégios pessoais em favor da paz, confiando que Deus é o guardião da nossa herança. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, as escolhas de cada um. No retorno do Egito, as decisões de Abrão e Ló revelaram a profundidade de seus caráteres. Veja que Ló não buscou a direção divina. Ele decidiu baseado na cobiça visual. Apenas o que ele estava vendo. Ao ver todo o Vale do Jordão, que era bem irrigado, diz Gênesis capítulo 13, verso 10, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele tomou a decisão pautada apenas na aparência. Não consultou o Senhor para nada. O Isbe chega a observar que Ló possuía tendas, mas não tinha um altar. Ele caminhava pela visão e não pela fé, permitindo que a ganância guiasse seus passos, que a ganância guiasse a sua vida. Ele era um homem guiado inteiramente, completamente apenas pela aparência da coisa. Ele não tomava uma decisão pautada pela vontade de Deus. Ele não tomava uma decisão, ele consultando ao Senhor, ele não consultou, eu posso ir, não posso ir, essa terra é boa, o que é que você acha, meu tio? Não há um momento de consulta, ele apenas toma uma decisão pautada na aparência, e isso é muito perigoso. Já em contrapartida, Abraão habitou na terra de Canaã, priorizando a promessa em vez da aparência fértil. O Bruce Walter, ele destaca que enquanto Abraão confiava no provedor, Ló se aproximava perigosamente do pecado. O escritor do Gênesis chega a registrar em Gênesis capítulo 13, verso 12, Ló habitou nas cidades da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. E o texto registra no verso 13 que aquele lugar, os homens de Sodoma e Gomorra eram maus, grandes pecadores diante do Senhor. Então já havia uma vizinhança perigosa. E o texto estava advertindo que ele estava indo para um lugar perigoso e ele já sabia disso. E ele se aproxima desse povo colocando a sua família em perigo. O Derek Kidner, ele afirma que a generosidade de Abraão brotou de uma fé que já havia renunciado a tudo, permitindo que ele descansasse na providência de Deus. Então, querido, na jornada cristã, o que parece ser lucrativo aos olhos pode ser uma armadilha para a nossa vida espiritual. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer as nossas escolhas. Como a gente está colocando a nossa família em perigo, como essa decisão pode colocar a nossa família em perigo, como essa escolha pode fazer bem ou não fazer bem para a nossa paz, para a nossa vida de comunhão e vida espiritual com Deus. Às vezes é algo legal, como eu disse, normal,
mas está roubando a nossa comunhão com Deus. Então nós devemos rejeitar decisões baseadas apenas em vantagens materiais e buscar a vontade de Deus, pois escolher sem a orientação divina resulta em perdas irreversíveis para a família e para a fé. Quem escolhe o caminho da fé tem que estar preparado para fazer renúncias. Fica preparado, porque às vezes Deus vai lhe colocar em situações de você ter que fazer escolhas, de renunciar talvez à terra fértil, como Abraão foi capaz de dizer, escolhe um lado e eu vou escolher o lado oposto. E ele escolheu e Deus abençoou a sua vida. Mas vamos ao nosso segundo ponto, as consequências das escolhas. Primeiro tópico, resultado da escolha de Abrão. Veja que a escolha de Abrão em permitir que Ló decidisse primeiro não foi apenas um ato de cortesia, mas uma demonstração de submissão total à vontade de Deus. Não era só um ato de cortesia, dele estar prezando pela boa educação, né? Não, vou aqui só de forma cortês, educada, passar para ele, mas ele vai devolver para mim. Não. Foi submissão à vontade divina. O texto bíblico confirma a aprovação do Senhor sobre a vida de Abrão. Olha o que o texto diz, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, levante agora os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Hernandes Dias Lopes diz que Deus honra aquele que é desapegado das coisas materiais e apegado ao Criador. Abrão não confiou na geografia, mas no provedor, aquele que criou os céus e a terra. Quando você faz escolhas pautadas na vontade de Deus, Deus se encarrega de abençoar a sua vida. Este momento marca o que Bruce Waltke define como a ratificação da fé, onde a disposição de Abrão em abrir mão dos seus direitos o qualifica para receber a concessão irrevogável daquela terra. Deus estava entregando aquela terra na mão dele e diz que é concessão irrevogável. Será sua e de toda a sua descendência. Já as consequências das nossas decisões são ecos de nossas sementes espirituais. Conforme a gente está plantando, a gente vai colher. Conforme a gente está depositando a fé no Todo-Poderoso, a fé no Senhor, será o resultado da nossa colheita, né? Das nossas escolhas que nós estamos fazendo. Enquanto Ló escolheu pela visão carnal, Abrão agiu pela fé, colhendo frutos de paz e de segurança. E a Escritura nos adverte. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também ela colherá. Se você vai por uma visão carnal, uma visão humana, você vai colher apenas isso. Agora, se você vai pela visão divina, visão espiritual, planta pela fé, semeia pela fé, você vai colher também aquilo que a fé vai produzir, a fé certa, né? A fé em Cristo, a fé no Deus que fez a promessa na sua vida. O Isbe observa que a vida de fé é viver uma vida sem esquema, sem trapaças, sem enganos. Abrão colheu a ampliação da promessa justamente porque não tentou manipular o seu futuro. Confiou que Deus ia guardar o seu futuro. Ele semeou obediência e colheu a garantia de que sua descendência seria como o pó da terra. Um resultado impossível de ser alcançado por meios puramente humanos. Na jornada cristã, querido, o sucesso não é medido pelo que conquistamos imediatamente, mas pela direção que seguimos. Às vezes, para alguém você vai até perder, né? Por um momento você está até perdendo, mas você está abrindo mão de algo aqui em nome da promessa que Deus fez na sua vida. Às vezes é um sacrifício que você está fazendo para você viver a obediência, para você conviver à vontade de Deus. Mas aí lá na frente vem o resultado. Deus amplia a promessa na sua vida. Então não tenha medo de fazer renúncias, de abrir mão de coisas terrenas, passageiras dessa vida. Confie na promessa do Senhor, porque o Deus que te prometeu, Ele há de fazer cumprir na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, escolher o caminho da paz e da renúncia sob a orientação de Deus garante que nossas colheitas futuras sejam marcadas pela bênção e não pelo arrependimento. Porque decisões firmadas na confiança em Deus geram colheitas que o tempo não pode destruir. A cobiça não tem como alcançar. Pode cobiçar, pode ter inveja de você, pode tentar fazer de tudo para te atrapalhar. Se você plantou na fé, confiando em Cristo, confiando no Senhor, pode ter certeza que Ele garante
a colheita que você vai fazer. Glória ao nome de Jesus. Vamos ao nosso segundo tópico, resultados da escolha de Ló. Estou mostrando os resultados da escolha de Abraão. Agora vamos para os resultados da escolha de Ló, que é o segundo tópico. A escolha de Ló foi motivada pela cobiça visual, pelo pragmatismo materialista, que culminou em um desastre inevitável. Ao fixar residência em Sodoma, ele trocou a tenda do peregrino, pelo conforto ali da cidade perversa, perdendo a proteção espiritual que desfrutava do lado de Abrão. O texto bíblico registra que durante a guerra de 4 reis contra 5, os invasores fizeram o quê? Levaram também Ló, seu sobrinho, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e carregaram eles. Segundo Wisby, Ló é o retrato do crente mundano que caminha pela visão e não pela fé. Ele possuía uma tenda, a gente já disse isso aqui, mas não tinha um altar, o que o deixou completamente sem sabedoria divina para discernir o perigo. Ele não estava guiado pela direção de Deus. Ele via o perigo ali, mas não se afastava do perigo. O perigo estava diante dele. O próprio autor de Gênesis registra que o perigo estava ali, mas ele foi morar justamente num lugar de perigo. E aí o texto mostra que agora ele foi levado juntamente com a família naquela guerra dos 5 reis, ali 5 contra 4, e acabou que aquilo levou tudo, saqueou a terra dele, levou a família, levou os bens, levou tudo que ele tinha. Ele sofreu um prejuízo irreparável. Depois Abraão vai para aquela guerra, entra naquela luta para proteger Ló, mas mesmo assim ficou as consequências. Ele volta, Sodoma e Gomorra se reestrutura, e daqui a pouco aquela cidade foi destruída por um juízo divino. E aí não teve mais o que o Abraão pudesse fazer, apenas interceder para que ele não morresse, junto com aqueles ímpios que estavam naquela terra, e Deus poupou a vida do seu sobrinho, tirando a sua família dali, mas mesmo assim ele acabou perdendo a esposa, ficou para trás. Depois as filhas se perderam também num ato terrível, a gente vai analisar isso lá na frente. Então observe que não teve coisas boas aqui, não foi fácil a vida de Ló, porque ele fez escolhas ruins. Então esse episódio ilustra a inflexível lei da semeadura, como bem destaca o pastor Hernando Dias Lopes. Lembrando que Ló estava colhendo o fruto amargo de uma decisão tomada por conta própria, sem consultar o Senhor. Bruce Waltke, ele aponta que houve uma identificação progressiva com o pecado. Ló primeiro olhou para Sodoma, depois armou sua tenda nas proximidades e finalmente tornou um cidadão ativo daquela cidade. Aqui, como acontece com a ideia da cobiça, ele olha, cobiça, vai morar perto, daqui a pouco estava morando dentro de Sodoma e Gomorra. Veja que a sua captura foi uma disciplina divina severa, evidenciando que quem se alinha ao mundo acaba sofrendo o que o mundo sofre, as consequências do pecado. E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas decisões. Às vezes, parece que você está perdendo. Parece que você está abrindo mão de algo, de alguma coisa que você está abrindo mão. Não, fique aí, deixa para lá, eu quero a paz, eu quero ficar sossegado, quero manter minha comunhão com Deus. Parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Você está protegendo a sua família, você está semeando na confiança do Senhor, e na hora certa Ele há de retribuir. Então veja que Ló descobriu de a forma mais dura que a prosperidade fora da vontade de Deus é uma ilusão que termina em cativeiro. Então muitas vezes nós somos atraídos pelos vales verdejantes que escondem poços de destruição. Então nós devemos rejeitar a tendência de decidir baseado apenas em vantagens financeiras ou em estado social, pois escolhas sem oração plantam sementes de arrependimento que vai durar por uma vida toda e às vezes é irreparável, não tem como voltar atrás. Então toda vez que você for fazer uma escolha, ore, coloque a direção. Senhor, é da sua vontade? O Senhor quer que eu vá para esse lugar? Se não for, fecha as portas, não deixa dar certo, faz qualquer coisa aí, mas não deixa eu me envolver numa situação que vai tirar a comunhão que eu tenho contigo, a vida de intimidade que eu tenho com o Senhor. E Abraão manteve essa vida de intimidade. Então uma visão carnal enxerga apenas o pasto, mas a fé enxerga os perigos e escolhe o lugar onde o altar do Senhor passa a ser erguido e a gente consegue manter uma vida de comunhão e de adoração com os céus. Glória ao nome de Jesus. Vamos ao terceiro tópico, a atitude de Abrão para com Ló. Ao receber aqui a notícia de que o seu sobrinho fora capturado,
Abraão não reage com indiferença ou com ressentimento. Ele poderia estar aqui todo cheio de mágoa, de sentimento, de ódio, porque o sobrinho escolheu na frente dele, ele que era o dom da promessa, foi ele que Deus tinha chamado, e agora Abraão estava magoado porque o Ló desrespeitou ele, passou na sua frente. Não. Abraão não tem um pingo de ressentimento. Ele vai lá na hora que o sobrinho estava precisando e consegue libertar o sobrinho daquela luta, daquele momento que ele estava vivendo. A lealdade e compaixão supera qualquer mágoa pela escolha egoísta de Ló. Foi um momento de lealdade, é meu sobrinho, é meu parente, é meu irmão, eu vou lá ajudá-lo. O registro bíblico é claro: quando Abraão soube que o seu parente tinha sido levado cativo, armou seus homens treinados, 318, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Veja que Bruce Walter diz que era um homem de paz, se tornou agora um homem de guerra, provando que a fé não é passiva, mas assume risco em favor do próximo. Eu não sei se você já foi colocado em situação de ajudar pessoas que lhe fez o mal, de ajudar pessoas que lhe feriu, lhe magoou, que lhe pisou, lhe humilhou, de pessoas que às vezes lhe fez muito mal, lhe causou problemas, e você às vezes vai estar em situação não de passar na cara, não de lançar na cara, de lançar no rosto, mas estender a mão. É o próximo que está precisando, é o meu irmão em Cristo, é alguém por quem Jesus também deu a vida, é alguém por quem Deus também tem um pacto, tem uma promessa. Veja que Deus livrou Ló daquela situação lá na frente, cometeu erro, cometeu falhas, mas Abraão não ficou apegado às falhas. E a lição que eu aprendo aqui, querido, não fica aí apegado às falhas de alguém, os erros que alguém poderia ou já cometeu contra a sua vida. Se apegue que é alguém que precisa da sua misericórdia, da sua mão estendida. A gente sempre ora, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, valendo-se de uma estratégia militar sábia, Abraão realizou um ataque noturno que resultou na libertação total dos cativos. Veja que a Escritura afirma: assim trouxe de volta todos os bens, e também Ló e o seu parente com os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então Abraão, além de livrar Ló, livrou pessoas também daquela terra, e acabou sendo estratégico, tendo sabedoria de como resolver aquela situação. Então o Deus que peleja por nós também nos dá sabedoria de como agir, de como resolver, de como lidar com a situação para ajudar aquele que está precisando. O Wisby, ele observa que somente o crente que caminha em separação espiritual tem poder para resgatar aquele que caiu, aquele que está apóstata, né? Aquele que falhou na fé. Quando você tem uma vida espiritual equilibrada, de oração, de paz com Deus, de comunhão com Deus, você é capaz de ir lá estender a mão para aquele que está caído. Hernandes Dias Lopes, ele ressalta que Abraão agiu como um general de Deus que prioriza a restauração familiar sobre a própria segurança. Ele vai ali e transforma aquele momento que estava naquela crise geopolítica, e ele vai lá e consegue ter um testemunho da providência divina, e ali pela primeira vez ele acaba entregando o dízimo, né, de todos os despojos que ele conseguiu, que ele rendeu naquela batalha. Ele acabou sendo uma pessoa que estava ali gerando gratidão. Veja, o tempo todo, tudo de Abraão terminava no altar, né, adorando, gratificando a Deus, e Deus abençoando a sua vida. Então, na jornada cristã, nós não devemos usar o fracasso de quem errou como pretexto para a nossa omissão. Jamais, querido, nunca faça isso. Aprenda com a palavra do Senhor. Não use as falhas, os erros das pessoas como pretexto para você ser omisso, para você negligenciar o que você pode fazer por aquela pessoa. A disposição em perdoar e socorrer quem escolheu o mal revela a profundidade do nosso caráter. Fala mais sobre a gente do que aquele que caiu. Fala mais sobre quem somos do que contra aquele que errou, contra aquele que falhou. Isso revela quem somos, revela a nossa identidade. Então seja um pacificador que no momento certo age com coragem para restaurar vidas. Parecia que Abraão era aquele camarada boca aberta, que não tinha poder de escolha, não tinha poder de decisão, que preferiu deixar o sobrinho escolher e deixou o sobrinho passar na frente, mas na hora que precisou agir, ele agiu. Então, use a sua força na hora certa, quando for preciso. Não adianta você demonstrar que tem força, que você pode. Tem situação que às vezes você tem o direito, abriu mão, vida que segue. E na hora certa você tem força para agir e para reagir. Glória ao nome do Senhor. A fé genuína, ela não se vinga do erro alheio,
mas ela mobiliza-se em amor para resgatar aqueles que o pecado aprisionou. Vamos ao nosso terceiro ponto, os altares erguidos por Abrão. No primeiro tópico, Abrão, um construtor de altares. Veja que Abrão ele não era apenas um homem de fé e obediência, ele era acima de tudo um adorador fervoroso. O cara fazia altar o tempo todo. Vários altares são erguidos na sua vida, pelo menos 4 altares aqui nós vamos mencionar dentro desse ponto. Então o camarada tinha uma vida de comunhão com Deus, não era apenas um cara que estava crendo nas promessas, ele agia de acordo com a vontade, uma vida de devoção. Ao longo de sua peregrinação, o patriarca marcou sua jornada com a edificação de 4 altares principais, simbolizando a sua consagração e dependência total do Altíssimo. O primeiro desses altares foi erguido em Siquém, local que significa ombro, né? Logo após a sua chegada, a própria terra prometida já foi chegando ali, já foi fazendo um altar. A Escritura registra esse momento dizendo que o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. De imediato, querido, a construção de altares em meio a povos pagãos representava a reivindicação de uma herança espiritual. Reivindicava algo que ele estava querendo da parte de Deus, mostrando para as pessoas pagãs, para as pessoas que ainda não tinham conhecimento de Deus, de que ele era um homem voltado para a comunhão e para a vida espiritual. Que ele tinha a herança espiritual dele, ele tinha comunhão com o Deus verdadeiro. E ao longo da história, o povo começou a conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Segundo o teólogo Charles Swindoll, esse altar funcionava como um monumento público à obediência. Veja que ele estava anunciando aos cananeus que o único Deus verdadeiro havia chegado naquela terra. Abraão estava mostrando de alguma forma, demonstrando para aquelas pessoas que agora o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, estava sendo cultuado naquele lugar, adorado naquele lugar. Diante de tantos ídolos que eles tinham naquela terra, Abraão estava quebrando, aquela idolatria, quebrando os falsos deuses e erguendo um altar ao Deus Criador, ao Deus que lhe chamou para sair de sua terra. Mais tarde o altar ganha ali o número de 12 pedras, que vira símbolo das 12 tribos de Israel, uma forma de deixar um legado para as futuras gerações de que por ali passou alguém que adorava o Deus verdadeiro. Enquanto a tenda indicava sua condição de peregrino, o altar revelava sua identidade como cidadão do céu. Veja que a tenda é aquela ideia de peregrino, alguém que passava por ali e não ia ficar por muito tempo, então sempre estava mudando de lugar. Mas em contrapartida, o altar revelava a identidade que ele era um cidadão dos céus, ele tinha um compromisso com Deus, Deus tinha um compromisso com ele. O Wisby, ele observa que o significado de Siquém como ombro, como a gente acabou de falar, é didático. O altar nesse local lembra que o crente vive sustentado e protegido pelos braços eternos de Deus, transformando ambientes de idolatria em centros de adoração genuína ao nome do Senhor. Então, assim como Abrão, nós devemos edificar altares em nosso cotidiano através da oração e do testemunho. Onde quer que o Senhor nos envie, nossa vida deve servir de memorial que aponta os outros para a realidade de Cristo e a sua soberania sobre a nossa vida. Então a nossa vida é um altar vivo, que as pessoas possam ver a nossa adoração ao Senhor, o quanto nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Pois a verdadeira adoração santifica os lugares por onde nós passamos, transformando nossa jornada em um memorial contínuo da fidelidade divina na vida das outras pessoas e na nossa vida também. Vamos ao segundo tópico, mais um altar que ele edifica. Dando continuidade à sua jornada, Abrão estabeleceu aqui um novo ponto de adoração em sua localização estratégica. O registro bíblico relata que dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Coisas que a gente não via na vida de Ló, a gente estava vendo na vida de Abraão. Ele o tempo todo edificando mais um altar. Então esse ato representa o primeiro culto público ao verdadeiro Deus em Canaã. Segundo Augusto Nicodemos, ao invocar o nome do Senhor, Abraão não apenas orava, mas exercia seu papel profético, pregando as promessas divinas para a sua própria casa e para os cananeus que o observavam. Então, quando a nossa família
nos presencia cultuando ao Senhor, prestando culto ao nosso Deus, adoração ao nosso Deus, fica como exemplo para os nossos filhos, fica como exemplo para a nossa própria família e fica como exemplo também para os cananeus que observam a nossa fé, aqueles que observam a nossa fé, aqueles que nos observam de longe e vai vendo o nosso comportamento de adorar o nome do Senhor. O contraste aqui entre as cidades é profundamente didático, a gente tira lições preciosas aqui. Veja que Betel significa casa de Deus, enquanto que Ai significa ruína. E ele estava partindo justamente na direção de Betel, dando as costas para a cidade de Ai. O Isbe observa, destaca que Abrão caminhava do oriente para o ocidente, o que simbolicamente sugere que ele estava dando as costas à ruína para buscar a habitação de Deus, que simbolizava ali a terra de Betel, a região de Betel. Então, na atualidade, muitos estão negligenciando o valor da igreja local. Porém, a vida de Abrão ensina que onde há habitação, tenda, deve haver também adoração comunitária, deve haver o altar. Adoração em família e adoração também na casa de Deus, em Betel. Então, não despreze adorar, cultuar em família, ir para a igreja, participar dos cultos, buscar a presença do Senhor, num tempo onde muitas pessoas estão, às vezes, até combatendo o congregar, combatendo a atitude de ir à igreja, de participar dos cultos. Há muitos movimentos que têm se levantado nos nossos dias para combater a participação no culto local, de estar adorando ao Senhor. Por causa das falhas de algumas pessoas, de algumas lideranças, de algumas instituições, as pessoas querem negligenciar o fato da igreja existir, ser chamada por Deus a existir. Então a igreja, a gente precisa aprender o princípio, precisamos estar em comunidade, adorando ao nome do Senhor. Seguir ao Senhor exige fidelidade coletiva, conforme instrui Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos reunir, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Então, quanto mais perto está a vontade do Senhor, a vinda do Senhor, a gente precisa adorá-lo. A gente precisa cultuar ao nome do Senhor. Estar em unidade na igreja, adorando e buscando ao nome do Senhor. Não estou dizendo aqui que a gente só adora na igreja. Não. Já mostrei isso aqui em vários textos, em vários vídeos anteriores comentando sobre esse assunto. A gente adora em casa, adora no carro, adora na rua, adora na escola, adora na faculdade, mas há necessidade de, como igreja, estarmos juntos rendendo culto ao nome do Senhor. A adoração pública é um memorial que anuncia ao mundo que a nossa esperança não reside nas ruínas deste século, mas na presença eterna do nosso Deus. E vamos ao nosso terceiro e último tópico, o altar em Hebrom e Moriá. Veja que Abrão, ele estabeleceu seu terceiro altar em Hebrom, local cujo nome significa união ou confederação. Conforme destaca o teólogo Bruce Waltke, ele diz que esse altar marca o regresso definitivo do patriarca ao coração da terra prometida após a separação de Ló. A escritura registra que Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Maré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aonde ele chegava, ele ia fazendo um altar. Então veja que Hebrom simboliza a prioridade de paz e de comunhão, servindo como um memorial de que a bênção divina é ordenada onde os irmãos vivem em união, conforme o Salmo 133, verso 1. Harmonia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, assim como a palavra Hebrom significa união, confederação, a gente precisa também viver essa unidade, desfrutar dessa unidade com os irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, mantendo paz, harmonia, vida de perdão, de comunidade, de suportar uns aos outros. Afinal de contas, ninguém é perfeito, a gente tem as nossas falhas, mas é no Senhor que a gente se completa e a gente vai vivendo em união até o dia da volta do Senhor. Veja que o ápice da jornada espiritual na vida de Abrão ocorreu justamente ali no altar que ele fez, o altar de Moriá, um palco de uma prova suprema da sua fé, onde a sua fé foi levada ao extremo na sua vida. Diante daquela perturbadora ordem de sacrificar o herdeiro, Abrão demonstrou uma confiança absoluta na providência divina. Ao ser questionado pelo próprio filho, ele profetizou, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis capítulo 22, verso 8. Quando ele disse aos próprios servos: iremos e voltaremos. Ele estava confiando que ia voltar juntamente com o filho. Derek Kidner, ele explica que Abrão já havia renunciado a tudo anteriormente,
Por isso sua fé permitiu vislumbrar até o momento a possibilidade da ressurreição de seu filho. Elinaldo Renovato, ele define Isaac como o pai da obediência, pois sua submissão voluntária ao altar tipifica o próprio Cristo, o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus provido para a nossa redenção. Isaac, em momento algum, também se voltou contra o pai, deixou que o pai o levasse para aquele lugar, e ali você percebe que ele poderia revidar, fugir do pai. O pai já era um homem idoso, mas ele mesmo assim se submete e deu tudo certo. Deus trabalhou e ali estava um tipo, do próprio Cristo, que viria depois como cordeiro mudo e iria se oferecer pelo sacrifício da nossa redenção. Na caminhada cristã, as provas mais severas visam revelar se amamos mais a dádiva do que o doador. Se a gente está amando mais as bênçãos, que Deus dá do que o próprio abençoador, que é o nosso Deus, querido, alguma coisa está errada. E essas provas da vida é justamente para a gente se colocar no lugar, Deus ou a bênção de Deus? Queremos Deus mais do que as suas bênçãos, ou só queremos Deus para querer receber as bênçãos? Aí a gente começa a tratar Deus como se fosse um supermercado. A gente só vai ali saciar as nossas necessidades e mais nada que isso. A gente precisa ter comunhão. Vamos fazer como Ló. Vamos viver uma vida de comunhão. Devemos estar prontos para entregar o nosso tesouro no altar da obediência, convictos de que Deus jamais falha em suas promessas. Pois a obediência radical no altar da renúncia é o caminho para a gente experimentar a provisão extraordinária do Jeová Jirê em nossa vida e em nossa caminhada. Essa aula está falando contigo, está edificando você, edificando a sua casa? Então, meu querido, não deixa de dar um joinha, de fazer a sua inscrição, de ativar o sininho, de deixar um comentário, de fazer uma pergunta. É muito importante quando você participa. Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Vamos à conclusão? 4 observações. Como um homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus, e é isso que a gente aprendeu hoje. Era um homem que tinha fé, que tinha relacionamento, que tinha comunhão, que demonstrava essa fé através das atitudes. Em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao nome do Senhor. Vamos pegar isso para a nossa vida? Seja qual for a dificuldade, a luta que você estiver passando, meu irmão, nunca deixe de edificar um altar ao nome do Senhor. Tempo ruim, tempo difícil, nunca deixe de adorar. Adore ao Senhor em qualquer circunstância. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína ao nosso Deus. É isso que Abraão nos ensina. Fé, respeito, a adoração, uma vida de convicção, uma vida plenamente edificada pela presença de Deus. E por último, que assim como fez Abraão, nós possamos também erguer altares ao nosso Deus em gratidão por tudo, gratidão, adoração por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus.